Mais uma vez aqui, professor Ariel Costa, professor de Geografia. E hoje estaremos trabalhando com a EJA, Educação de Jovens e Adultos, com as turmas da quarta etapa. Então, antes de iniciar a nossa aula, vai lá e se inscreva no nosso canal, tá? Dá aquele likezinho bacana, tá? Para ajudar o professor. Então, como eu falei, temos uma aula hoje muito importante, assim como as outras também são interessantes, tá? Um assunto aqui sobre os problemas ambientais, que são problemas que vêm causando grandes dificuldades no mundo inteiro, tá? Observem aqui nessa imagem que eu escolhi aqui para um símbolo da nossa aula de hoje. De um lado, o planeta Terra, lindo e maravilhoso, cheio de animais, e do outro lado, o planeta Terra destruído com fumaças, etc. Então, você já tem noção da nossa aula de hoje, problemas ambientais. Então, vamos lá. Nosso planeta é afetado por vários problemas e questões ambientais, muitos deles provocados pela própria ação do homem, sempre a ação do homem. Então, esses problemas, o que eles afetam, professor? Afetam o meio ambiente, como a fauna, que são os animais, a flora, que são as vegetações, que são as plantas, o solo e as águas, tá? Quem sofre? Todo o meio ambiente. Então, veja bem, pessoal, os principais problemas ambientais. Vamos iniciar com a poluição do ar, são vários, tá? A poluição do ar por gases poluentes gerados principalmente pela queima de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis, professor? São carvão mineral, o petróleo, que é a gasolina, o diesel, tá? Tudo isso também é desenvolvido pelas indústrias, grandes indústrias, como a China, os Estados Unidos, que possuem as maiores indústrias do mundo, tá? Na China, Pequim, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, tá? Pequim, as pessoas usam a máscara como hábito diário, não é só por causa do coronavírus, não, é por causa da poluição, tá? Existem períodos que o dia parece noite de tanta fumaça. Aqui no Brasil tinha uma cidade também que era muito poluída, tá? Se não me engano é Cubatão o nome da cidade. Muito poluído também devido às indústrias que ficavam lá com queima de carvão mineral, fósseis, essas coisas. Então geram muitas fumaças e a poluição no ar. E essa poluição no ar causa grandes problemas para a saúde do ser humano, tá? Problemas respiratórios e muitos outros. Outro problema que causa também é a poluição de rios e lagos, com descarte de quê? De esgotos, tá? Muitas cidades, os seus esgotos são jogados diretamente dentro dos rios. Um exemplo, São Paulo. São Paulo tem o rio Tietê, que é um rio totalmente poluído, tá? Quem passa às margens do rio Tietê sente o mau cheiro de longe, tá? Todos os esgotos das indústrias das cidades jogados dentro do rio Tietê. Se um cidadão cair dentro daquele rio, não sei se ele sai vivo de lá não, tá? Em Altamira aqui, ó, na praia ali, tinha alguns esgotos que caíam, foram até denunciados, foi o meio ambiente, foi lá tentar resolver, tá? Mas os esgotos da cidade caíram dentro do rio e mais embaixo estava a praia, aonde as pessoas tomavam banho. Então, assim, existem muitos locais. Belém, a capital, Belém é uma das cidades do Brasil, Belém, Ananindeua, onde existem os piores saneamentos básicos. Talvez nem exista saneamento básico, tá? É o pior em termos de saneamento básico, é Belém do Pará e Ananindeua, tá? Quem viaja ali por Belém, todos os dias quando chove, tá? Tardezinha quando chove, quando aqueles esgotos a céu aberto derramam, tá? Então aquelas águas saem pegando lixos, tá? Bichos mortos, animais mortos, e jogam onde? Dentro do rio Guamá, que fica ali próximo ao rio Amazonas, na beira ali de Belém, na beira do cais, tá? Então muitos esgotos a céu aberto são jogados dentro dos rios e com isso causam a poluição desses rios. Outra coisa é o vazamento de petróleo, que causa poluição nos mares e oceanos. Nós sabemos que geralmente
a extração do petróleo é do fundo do oceano, do fundo do mar. Tá? E muitas vezes acontecem os acidentes, ao estourar alguma mangueira, pegar fogo, explode uma plataforma, e com isso causa que a poluição nos mares. Ultimamente aconteceu um vazamento de petróleo na costa nordestina, tá? Até hoje não se sabe o motivo, mas o petróleo chegou às praias, as melhores praias do Nordeste ficaram totalmente poluídas, como essa da imagem aqui, ó. Os banhistas iam tomar banho e viam aquelas coisas pretas, tá? Que vinham exatamente de petróleos, e com isso impediam os banhistas de usufruírem das suas lindas praias, tá? Passou por muito período essa poluição aqui dos petróleos sendo vazado nas praias nordestinas, tá? Outra coisa também é a poluição do solo através do descarte irregular de lixo. Veja bem, a poluição do solo provocada por contaminação de agrotóxicos. O que é isso, professor? Agrotóxicos é um tipo de veneno que é usado na agricultura para matar as pestes, como gafanhotos, lagartas e outros tipos de bichos que corroem a vegetação, tá? Então, eles usam esses agrotóxicos para matar esses bichos. Quando vem a chuva, as águas descem para os rios, descem para os igarapés e acabam poluindo. Fertilizantes, produtos químicos, tá? Tudo isso causa a poluição do solo e também dos rios. Observem aqui nessa imagem um lixão a céu aberto. Aqui em Altamira existia muito lixão como esse. Hoje já é feito um trabalho melhor, tá? Mas esses lixões a céu aberto, eles acabam poluindo o solo, tá? Tanto do local como de toda a vizinhança, tá? E aqui nós temos as queimadas irregulares em regiões de matas e de florestas. Isso causa danos ao meio ambiente. Por que queimadas irregulares, professor? Existe queimada regular? Existe. Queimadas irregulares são aquelas queimadas aonde ela é planejada, é feito acero ao redor aonde vai ser queimada. Queima somente aonde foi planejado, tá? Por isso que é feito o acero, aqueles espaços em aberto para o fogo não passar para o outro lugar. Mas existem queimadas irregulares, aonde vão queimando acidentalmente ou muitas vezes provocadas até pelos humanos, tá? O desmatamento e corte ilegal de árvores. O desmatamento com corte ilegal de árvore para comercialização da madeira, tá? As grandes madeireiras estão destruindo árvores para poder cortar as árvores para poder vender, tá? Comercialização da madeira. Então, o cara tem um pé de árvore aqui que ele quer cortá-la para vender, e o que ele faz? Para chegar até ele, derruba meio mundo de vegetação. Tá? Então isso é o desmatamento e corte ilegal de árvores. E também existem os acidentes nucleares. Um dos mais famosos foi o acidente de Chernobyl, que foi no ano de 86, na usina nuclear de Fukushima. Morreu muita gente. O espaço, esses acidentes nucleares, o que é ruim é porque as pessoas que passam próximas, tá? Que podem ser acometidas pelas as radiações, tá? Que podem acontecer doenças terríveis por causa dessas radiações. Então, para isso, por causa de todas as queimadas, problemas com o solo, com os rios, todos os problemas ambientais, aí eles criaram as conferências ambientais. O que é uma conferência ambiental, professor? São as conferências sobre o meio ambiente que são responsáveis por reunir os maiores líderes do planeta para discutirem soluções relacionadas à conservação da natureza e elaborarem projetos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, as conferências ambientais reúnem pessoas de quase todos os países do mundo, tá? Para elaborarem projetos para o desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável, professor? O desenvolvimento sustentável é aquele que pode-se utilizar dos mecanismos naturais, como as árvores, as vegetações, pode utilizar os rios, pode utilizar o solo,
sem que prejudique as gerações futuras, tá? Veja bem, se hoje o ser humano usa a floresta para fabricação de móveis e etc., tá? Ele tem que controlar o seu uso para as gerações futuras, nossos netos, bisnetos, tataranetos, escanchanetos, também poderiam usar. Tá? Não é usar de maneira descontrolada para acabar de uma vez. Então, os projetos do desenvolvimento sustentáveis é para que as gerações futuras também possam usufruir desses meios naturais. Então, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente aconteceu no ano de 1992 na cidade de Estocolmo, na Suécia. Tá? E o intuito dessa primeira conferência era conscientizar a sociedade sobre sua relação com o meio ambiente, principalmente quanto à exploração dos recursos naturais, a poluição do ar e das águas. Aí depois nós temos aqui as principais conferências ambientais. A primeira foi a de Estocolmo, na Suécia, tá? Como eu acabei de falar. A segunda foi em Nairobi, no Quênia, no ano de 1982. Lá foi formada uma Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Tá? Então, nessa reunião lá no Quênia, eles elaboraram um relatório chamado Nosso Futuro Comum. Tá? Que nesse relatório apontava a necessidade de um desenvolvimento sustentável, como eu acabei de falar. Apontou um relatório com a necessidade de um desenvolvimento sustentável. Isso é o que? Garantir o acesso aos recursos naturais para as gerações futuras. Tá? No Brasil, foi realizado no ano de 1992, que ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92. Tá? E contou com a presença de mais de 170 países. Foi muitos países que participaram dessa conferência aqui no Brasil, fora as ONGs também que participaram. E o objetivo era modificar o modelo consumista de desenvolvimento para algo mais sustentável. Tá? Modificar o modelo consumista, só queria consumir, só queria derrubar árvores, só queria retirar as riquezas do solo, sem garantir para que as gerações futuras também pudessem usufruir dessas riquezas. A outra foi em Joanesburgo, na África do Sul, no ano de 2002. Tá? Essa conferência da ONU sobre o meio ambiente foi chamada de Rio Mais 10. Então, não confunda. Rio Mais 10 foi no Rio de Janeiro. Não, a Rio Mais 10 foi na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Uma cidade linda e maravilhosa. Tá? Ela começou com pouco otimismo. As pessoas não estavam muito otimistas com essa reunião de Joanesburgo, porque contava com a falta de comprometimento de vários países que aumentavam seus impactos ambientais, principalmente Estados Unidos, China. Tá? Apenas alguns países europeus que continuaram desenvolvendo e diminuindo os impactos ambientais. No Brasil, no ano de 2012, teve outra conferência que foi que foi embasada nos pilares econômicos, nos pilares sociais e ambientais. Lá eles trataram basicamente de dois temas: o desenvolvimento da economia verde, tá? Que era a interseção entre ambiente e a economia, que está fundamentada na erradicação da pobreza, e também na reestruturação do governo das Nações Unidas, baseando-se no desenvolvimento sustentável. Observem, pessoal, que em quase todas essas conferências a palavra desenvolvimento sustentável, tá, era tratado de forma unânime. Tá? Em todas essas conferências era tratada sobre o desenvolvimento sustentável, para garantir dessa maneira o compromisso político internacional em torno da sustentabilidade. Então, todas as vezes que você ouvir falar em desenvolvimento sustentável, vamos trabalhar mais de forma sustentável, é para que garanta que as gerações futuras também tenham acesso às vegetações, ao desmatamento sustentável, à exploração do solo, mas de maneira sustentável. Não é acabar com tudo, tá? De maneira sustentável, de maneira que venha as gerações futuras também possam usufruir.
Então a nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. E se gostaram, dê o seu likezinho lá para nós, tá? E não esqueça de se inscrever no nosso canal do professor Ariel Costa, professor de Geografia. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos.